Pai, muito obrigado por hoje à tarde, obrigado por a gente poder estar concluindo essa série de aulas sobre Apocalipse. Te oramos e eu peço que o Senhor me conduza nessa última aula e ajude cada um que estiver ouvindo também a fazer sentido desses princípios, e que essa mensagem, no final das contas, nos encoraje, nos ajude a pensar sobre o nosso futuro, a pensar sobre o papel que o Senhor desenhou para a igreja. Nós te oramos gratos, em nome de Cristo. Amém. Então, eu vou começar com Apocalipse 16, porque embora a gente tenha ido até Apocalipse 20 na última aula, eu tinha pulado esse capítulo. Então vamos começar aqui no versículo 1 de Apocalipse 16. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra e as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Então aqui as trombetas, elas traziam o julgamento parcial e as taças trazem o julgamento completo. Então lembra que a gente tinha 3 séries de julgamentos de Deus. Os 3 selos que foram rompidos, depois as 7 trombetas e depois as 7 taças. O primeiro julgamento aqui lembra a 6ª praga do Egito. No versículo 3, continuando: aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. A essa altura aqui a gente já sabe, a gente já falou isso antes, que essas imagens, essas figuras de linguagem não são literais. A verdade por trás desse versículo é que o poder naval de Roma, do Império Romano, seria arruinado. É o que essa escritura, eu creio, está dizendo. Versículo 4: então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. Então agora é a vez dos rios, a fonte de água para beber. Deus está basicamente arrancando os deuses romanos de todos os ângulos, está atacando esses deuses, assim como ele já tinha demonstrado o julgamento dele sobre os egípcios séculos antes. Agora ele estava usando as figuras literais que aconteceu lá no Egito, quando o povo foi libertado, e usando essa linguagem para se referir aos romanos, e dizendo basicamente: eu vou atacar o Império Romano que está fazendo mal ao meu povo hoje. Ele usa essa mesma linguagem, não quer dizer que essas coisas aconteceram literalmente. Versículos 5 e 6: eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: tu és justo nos teus juramentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Então, de novo, a gente vê aqui sangue em tudo que é lugar, no rio, no mar, nas fontes. Os navios estariam manchados de sangue, o fedor dos corpos apodrecendo ia subir até os céus, basicamente por causa de todos os animais mortos. A vingança de Deus, em outras palavras. Os romanos, que amavam tanto derramar o sangue dos cristãos, agora eles estavam recebendo sangue em retribuição por tudo que eles tinham feito. Versículo 7: aí eu vi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Então o altar, ele vai confirmar que os julgamentos de Deus são justos. O altar ao redor do qual as almas assassinadas pelos romanos falavam. E isso dá para a gente essa certeza de que o julgamento vai acontecer. Embora a gente não veja isso, embora isso não faça parte da nossa realidade, é real, isso vai acontecer. Os versículos 8 e 9: depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então o sol queimaria os não cristãos, de acordo com esse versículo. Roma tinha usado fogo também para fazer mal aos cristãos, né? Pensa em Nero lá, as tochas vivas que os cristãos foram usados para iluminar os jardins de Nero. E agora Deus usa o fogo para julgar os romanos. E mesmo assim, muitos deles não se arrependeram. Muitos não entendem que Deus está julgando por meio das dificuldades, porque não tem olhos espirituais para ver isso. Muitos simplesmente são duros de coração, não importa o que Deus faça tentando chamar sua atenção, não ouvem. Versículos 10 a 11: então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro,
cujo reino ficou na escuridão. E as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Porém não abandonaram as coisas más que faziam. Lembra que o Egito, uma das pragas do Egito foi a escuridão, que o povo ficou todo na escuridão. Escuridão simboliza o quê? Simboliza falta de visão, falta de entendimento. E Roma, de fato, o Império Romano teria líderes que não enxergariam as coisas, que seriam moralmente corruptos, que estariam cegos quanto à realidade deles da época. O efeito das pragas anteriores não tinha passado. Desastres naturais, desafios econômicos, liderança inapta. E as escrituras continuam, no versículo 12. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então o rio Eufrates secou. Lembra, o rio Eufrates é um símbolo na Bíblia de poderio militar. A maioria dos impérios do Velho Testamento estavam situados ali ao redor do rio Eufrates. Os assírios, a Babilônia, quem conquistou Israel. Um rio secando quer dizer que o poderio militar desse povo estaria acabando, dando espaço para que outras nações os atacassem. Secar as águas do rio quer dizer que Deus iria atacar o poderio militar daquela nação em favor dos discípulos de Jesus. Apocalipse 16, versículos 13 a 16. Então eu vi 3 espíritos imundos, que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Então Deus aqui iria reunir as nações contra Roma. Essa batalha vai ser descrita melhor, a gente já falou sobre ela no capítulo 19. Ela se chama Armagedon, ou Vale ou Cidade de Megido. Megido é um campo de batalha imenso, é um lugar que você pode visitar se você for a Israel, onde Deus foi soberano sobre diversas batalhas que foram travadas lá entre os israelitas e seus inimigos. E Deus sempre ganha nesse vale. Esse é o ponto da batalha de Armagedon. Napoleão teria dito, séculos depois, a respeito desse vale, que ali todos os exércitos do mundo poderiam batalhar. Nenhum outro lugar simbolizaria melhor o confronto final entre Deus e as forças do mal do que no vale de Megido. Por isso Armagedon, a batalha do vale de Megido. A vitória para os cristãos sobre o Império Romano. Isso aqui é o contrário do que a mitologia popular nos diz. A mitologia que eu falo no sentido lato, né? O que a cultura popular nos diz. Não é uma batalha, eu creio, literal que vai acontecer, que vai marcar o final dos tempos. Isso aqui é um símbolo de que nas batalhas de Deus, do povo de Deus contra seus inimigos, Deus sempre vai reinar em favor dos cristãos. Versículos 17 ao 21. E por último, o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono, do templo, dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. Então a taça foi derramada no ar, que lembra, é o príncipe da morada desse mundo, né? Efésios fala, Efésios 2, versículo 1. E o que se segue aqui é pura linguagem apocalíptica. A expressão como nunca houve igual desde a criação é comum na Bíblia. Ezequiel, o profeta Ezequiel já tinha usado essa expressão, Jesus tinha usado essa expressão. Isso se refere simplesmente a algo terrível. Não quer dizer em linguagens absolutas que seria a pior coisa que aconteceria no mundo. A cidade aqui foi dividida em 3 partes, que significa o quê? Houve uma ruína, mas essa ruína havia sido planejada. A cidade se quebra em 3 partes.
Em Ezequiel 5, por exemplo, quando Deus quis comunicar que Ele ia destruir completamente o povo, Ele fala que Ele ia dividir o seu povo em 3 partes. E as cidades dos países aqui, que a Escritura menciona, são os aliados de Roma. E a linguagem, essa passagem termina aqui numa linguagem tipicamente apocalíptica. A soma dos julgamentos das taças é esse: água contaminada no oceano, água contaminada nos mares, montanhas arruinadas, feridas nas pessoas, o sol queimando sobre as pessoas, e agora pedras enormes caindo e dividindo a grande cidade em 3 partes. E no versículo 17 o anjo brada assim: está feito. E está mesmo. Alguns elementos das taças ainda vão ser desenvolvidos com mais detalhe, mas eles estão debaixo da narrativa das taças. A cidade cai na 7ª taça, mas os detalhes da sua queda vão ser escritos aqui nos capítulos 17 e 18. O Armagedon acontece na 6ª taça, mas ele vai ser descrito com mais detalhes no capítulo 20. Satanás já foi derrotado, mas os detalhes vão ser dados também no capítulo 20. Então você vê aqui, se a gente pudesse resumir, a gente vai fazer isso no final, mas como que o livro de Apocalipse se desenrola? Basicamente, há 3 séries de julgamentos: os selos, as trombetas e as taças. Esses julgamentos são não finais, mas eles tendem a mover as pessoas a se arrepender. Ainda existe uma chance das pessoas se arrependerem. É isso que Deus quer alcançar com o coração das pessoas. E muito do capítulo do miolo de Apocalipse é um grande encorajamento aos santos. Lembra que esse livro de novo foi escrito num contexto onde cristãos estavam sofrendo, sendo mortos, tendo seus pais, seus irmãos assassinados, suas posses tomadas deles. E o encorajamento que o Espírito quer dar ao povo por meio dessa carta é: vocês estão sofrendo, mas isso não quer dizer que vocês estão sendo julgados, e vai dar certo. Eu vou usar até o sofrimento de vocês para cumprir com os meus propósitos. Certo? Então a gente pula aqui agora para o capítulo 21, que a gente já cobriu os capítulos 17, 18, 19 e 20. E no versículo 1, e talvez essa seja a grande, como eu diria, a grande novidade do livro de Apocalipse para nós, porque os capítulos 21 e 22, os últimos 2 capítulos, nos lembram tradicionalmente, lembram a igreja do céu. E parece que quando a gente lê esses versículos não vai haver mais lágrimas, e a Nova Jerusalém, imediatamente, instintivamente a gente pensa a respeito do céu. Mas o que eu quero convidar vocês, eu não quero estragar qualquer imagem que você tenha do céu, porque eu creio que essa passagem deve nos fazer lembrar do céu também. Mas eu quero chamar a gente a fazer uma viagem aqui exegética sobre esses 2 capítulos, para a gente se perguntar sobre o que João estaria falando no contexto do 1º século, escrevendo para os irmãos nossos que estavam sofrendo. Então essa é a nossa tentativa aqui, tá bom? Então no versículo 1 do capítulo 21: então vi um novo céu e uma nova terra. O 1º céu e a 1ª terra desapareceram e o mar sumiu. Então no final do capítulo 20, o céu e a terra tinham passado. E essa imagem do mundo se desfazendo é uma imagem tipicamente apocalíptica, e ela não é incomum nas escrituras. A gente não acha ela só no livro de Apocalipse. E a gente não tem tempo aqui para voltar para essas passagens. Ao longo dessa série a gente já mencionou várias delas, mas a gente já viu passagens, por exemplo, em Isaías 13, versículo 17. Deus está falando da destruição do mundo dos babilônios pelo Império Persa, que foi o império que conquistou os babilônios. E ali Isaías fala de a terra sendo devastada, as estrelas não brilhando mais, o sol escurecendo, a lua não brilhava mais, o céu tremia, a terra se movia, a terra nunca mais ia ser povoada. Mas se você for hoje para a região do Iraque, você acha pessoas morando lá. A lua continua brilhando, o sol continua brilhando, a terra não foi desfeita. Então qual é a conclusão que a gente tem a respeito dessas passagens? São uma figura, uma linguagem figurada. Basicamente, e há pelo menos uma dúzia de passagens assim, em diferentes contextos. Quando Deus descreve julgamentos sobre o próprio povo dele, é essa linguagem que ele usa. Os céus vão se desfazer, as estrelas vão cair, o sol vai parar de brilhar. O que está sendo comunicado é: o seu mundo vai ser julgado por mim. Eu vou dar um fim à sua maneira de enxergar o mundo rebelde a mim.
que não me leva em consideração como o centro verdadeiro do universo. Um autor fala o seguinte: quando Deus promete visitar a iniquidade dos ímpios, Ele promete virar o seu mundo de ponta cabeça. Ele destrói os céus debaixo dos quais eles vivem. Ele derrete as estrelas do seu céu, faz com que as plantas e as florestas sequem, os priva da luz do seu sol e da sua lua, dissolve todo o céu, faz com que suas montanhas derretam como cera e que sua terra fique desolada. Então essa é a linguagem de Deus julgando os ímpios, a destruição do mundo deles. Não quer dizer que o mundo, como a gente o conhece, vai ser destruído. É aquele mundo, é aquela cosmovisão que está sendo atacada, porque ela é rebelde a Deus. Se a linguagem de julgamento é o mundo vai ser destruído, qual é a linguagem de bênção? É o mundo vai ser feito, um novo mundo vai ser feito. E é a linguagem que a gente acha aqui. São rios que surgem no meio do deserto. São animais que convivem pacificamente com os humanos. É a criança que pode pegar a cobra sem que ela pique a criança. O solo dá frutos de maneira superabundante, independente da estação do ano. O ser humano vive mais tempo, nenhuma criança morre. As montanhas dão leite, dão vinho. Deus cria uma nova terra, um novo céu para o seu povo. Então o que é esse novo céu, essa nova terra de que Apocalipse 21, versículo 1 fala? É um novo ambiente, é uma nova condição de vida. Nesse novo céu, nessa nova terra, o opressor não existe mais. Deus está ali protegendo o seu povo. É um novo começo para o povo de Deus. Essas figuras comunicam a remoção de algum agressor específico e uma mudança radical de circunstâncias. A mesma figura é usada no Velho Testamento em inúmeros lugares. Capítulo 65 de Isaías, por exemplo. Deus promete julgamento sobre os ímpios, os justos sofrem grande pressão, mas Deus promete que Ele ia fazer todas as coisas novas. Então esse novo céu, essa nova terra, eles são uma realidade nova, não são necessariamente um lugar novo. Não está descrevendo isso daqui necessariamente o céu, como a gente geralmente costuma pensar quando lê isso daqui. Fala aqui também que o mar já não existia. Existem duas figuras do mar em Apocalipse. A gente viu uma lá no capítulo 4, um mar que havia diante de Deus, é um mar de santidade, que separa o homem de Deus. E outro mar é de onde as bestas surgem. Uma das bestas surgem lá no capítulo 13, 11, acho que é o 13, que representa o que é mundano, o que é desse mundo. O mar versus o céu, que seria espiritual. Independente de qual seja esse mar, se seja o mar da santidade, se for o mar da santidade, se for o mar em contraste com o céu, esse mar não existe mais. Por quê? Porque uma vez que a gente esteja nessa nova realidade, a impiedade já não vai existir, nem em nossas vidas. Não há nada mais separando o homem de Deus. A ideia não é que o homem tenha se tornado perfeito, mas a linguagem está comunicando que a vitória é completa, que a gente está protegido, que a gente tem intimidade. Nem nossos pecados são capazes de nos separar de Deus. E se for o mar em que uma das bestas surgiu, então esse mar também não existe mais. Versículo 2: Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Então aqui, a Nova Jerusalém. Isso não é uma cidade literal, que aqui descreve ela como a noiva de Cristo. Ela é a Nova Jerusalém em contraste com a velha Jerusalém, a cidade que representava o povo de Deus debaixo da velha aliança. A Nova Jerusalém, o povo de Deus debaixo da nova aliança, é quem? A igreja. Quem é a noiva de Jesus Cristo? Nós, a igreja. Ela descia do céu. Então a Nova Jerusalém não pode ser o céu, porque ela descia do céu. Ela tem uma natureza divina, em contraste com o dragão e com a besta que surgiram da terra. E ela está preparada como uma noiva aqui, adornada para o seu marido. Ela tinha acabado de passar por séculos de perseguição sangrenta, mas ela estava toda preparada para uma celebração de casamento. Além de sofrer uma perseguição sangrenta, milhares de cristãos foram infiéis a Jesus. Milhares de cristãos negaram sua fé, voltaram atrás. Houve impiedade na igreja, houve infidelidade na igreja. E ainda assim, a gente vê aqui
Mesmo apesar da bagunça, uma igreja toda arrumada, toda aprumada. Apesar de todo o sofrimento, de todos os problemas, é assim que Deus nos vê na igreja. Arrumados, enfeitados, perfumados, atraentes, nobres. É assim que Deus vê cada uma de nossas vidas individualmente. A gente peca, a gente se desvia, mas se a gente não desistir, nós vamos sempre ser a noiva linda aos olhos de Deus. E é assim que a gente deveria se enxergar também, lindos aos olhos do nosso Criador. No versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. Então o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Então Deus mora com os homens aqui. Todos esses versículos falam de coisas que já existiam, mas mesmo no meio da perseguição, essa realidade já era assim. Mas com a destruição de Roma, é como se Deus estivesse enfatizando realidades para lembrar o povo: olha, eu moro com vocês, lembra? Eu vou morar com vocês. Não é que isso não existia. O Espírito mora conosco, Deus mora conosco a partir do momento em que nos tornamos cristãos. Mas Deus está querendo encorajar eles, e eu vou continuar morando com vocês. Versículo 4: ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. De novo, isso daqui fala, lembra que essa carta foi escrita provavelmente no final do primeiro século. A igreja já tinha começado a sentir as primeiras dores, e iria sentir por pelo menos mais 2 séculos inteiros a dor da perseguição dos romanos. E Deus está dizendo: olha para frente um pouco, vai acabar esse sofrimento. Essa promessa já havia sido feita ao povo várias vezes, vários momentos no passado, em situações diferentes. Em Isaías 65, por exemplo, o profeta diz: não haverá mais morte. Crianças iam viver até pelo menos 100 anos. Homens iam viver como carvalhos vivem séculos. É como se as bênçãos de Deus viessem por meio da abolição da morte. Versículo 5: aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Então a situação é diferente agora. Sua situação mudou, meu povo. O seu opressor já foi julgado, o seu futuro está seguro, não importa o que aconteça. Essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. É claro que merece confiança. A gente sabe que fazem parte das Escrituras. Ela é proferida por aquele que é o verdadeiro e fiel. Como ela não poderia merecer confiança? Mas Jesus, ele se humilha. E ele fala: olha, eu quero que vocês saibam que assim é cada coisa que eu falo, assim é cada coisa que eu profiro. E aqui também tem um convite para a gente pensar. A gente vai entregar a nossa confiança, a gente vai decidir confiar nessas palavras de Jesus. Versículo 7: aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. E aqui está mais uma evidência de que tudo que tem sido falado nesse capítulo é a continuação de bênçãos que os discípulos já tinham. Antes eles já eram filhos de Deus e agora eles continuam a ser. O capítulo quase que está dizendo que a perseguição, as dificuldades que a gente enfrenta não tem poder para mudar o status que a gente tem diante de Deus. A gente é salvo e mesmo que as dificuldades aconteçam, vamos continuar sendo. A gente tem uma morada no céu e mesmo que coisas terríveis aconteçam, vamos continuar tendo essa morada no céu. Versículo 8: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Esse versículo aqui está no contexto desse livro que chama todos os cristãos a tomarem uma decisão. Que caminho a gente vai escolher? Diante de tudo isso que a gente está vendo aqui, diante dos desafios que a gente enfrenta na vida, qual é o caminho que a gente vai escolher? Versículo 9: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. De novo, isso daqui não é o céu. Isso daqui nos lembra do céu, certamente, mas isso daqui está se referindo à igreja. O que Jesus está prestes a mostrar agora, de acordo com o versículo 9, é claramente uma imagem da igreja. Versículo 10: então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande, muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. De novo, a nova Jerusalém não é o céu, aqui nos escritos de João.
Versículos 11 e 13. Olha a descrição da igreja: brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. Então a cidade tem 12 portas, porque 12, a gente já viu isso lá atrás, é o número do povo de Deus. Quando o tabernáculo era montado, as tribos ficavam 3 em cada lado, dos 4 lados do tabernáculo. No versículo 14 aqui, a muralha da cidade, ela estava construída sobre 12 rochas, nos quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Mais uma referência a quem? Ao povo de Deus. Versículos 15 a 17. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A gente quase que associa isso ao céu, porque a gente pensa, isso é glorioso demais para se referir a qualquer outra coisa. E por isso eu quero convidar a gente a repensar nesses 2 capítulos, para talvez ajudar a gente a ter uma visão diferente de quão gloriosa é a igreja, de qual é a visão que Deus tem da noiva dele, do povo dele. Apesar de a gente ser um grupo de pessoas extremamente pecaminosos, esse é o valor que o conjunto de nós temos aos olhos de Deus. A altura da cidade era uma cidade quadrada, altura, largura e comprimento iguais, uma espécie de cubo, gigantescas essas dimensões. Os muros grossos, 64 metros, a muralha tinha, que separava a cidade do mundo exterior. Isso quer dizer que a separação da cidade vai ser bem distinta. O que está dentro da cidade é uma coisa, e o que está fora da cidade é uma coisa completamente diferente. A altura dessa cidade é 250 vezes maior, 250 vezes a altura do Everest. Ninguém ia conseguir escalar, nenhum ladrão ia conseguir entrar nessa muralha. Versículos 18 ao 21. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berílio, a nona de topázio, a 10ª de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. De novo, uma ideia de quão valiosa e bela seria a igreja. O templo de Salomão pareceria algo tabajara comparado a essa cidade que Deus estava trazendo do céu. De novo, como que a gente pode descartar a igreja como opcional, como tantos cristãos dizem por aí, quando a gente vê uma descrição tão clara do valor, da essência, de como a igreja é essencial no plano de Deus, de quanto ela é valiosa no plano de Deus. A igreja é pecaminosa? Tem problemas aqui dentro? Muitos. E vai ter enquanto eu e você estivermos aqui dentro. Mas isso não muda o fato, o plano de Deus, de que é por meio dessa comunidade de pessoas pecaminosas que Deus vai efetuar todos os planos dele aqui nesse mundo. Versículo 22. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Um templo comunicava o quê? A ideia da presença de Deus. E também a separação do povo. Então lá dentro do templo existia um lugar onde o templo, o Santo dos Santos ficava, onde Deus habitava. Só uma pessoa podia entrar lá, e uma vez por ano só. Mas nesse novo templo, na igreja, não é mais assim. Não é mais só uma pessoa que tem acesso a Deus e uma vez por ano. Todos nós que somos cristãos temos acesso a Deus o tempo todo. Versículo 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminar, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. Então aqui não é a primeira vez que o povo de Deus recebe a promessa de que o próprio Deus seria o seu sol. Deus está prometendo tirar o povo da escuridão. Deus está prometendo ser iluminação espiritual. As nações tropeçariam na escuridão delas, mas não a igreja.
E é por isso que sempre vai haver pessoas querendo sair da escuridão e vindo para a luz que está dentro da igreja. Porque sempre a escuridão é pavorosa. A gente lembra disso, não? Não conseguir ver as coisas como elas são é aterrorizante. E Deus está trabalhando no coração de cada ser humano para que as pessoas queiram enxergar, elas queiram saber como as coisas são de fato. E por isso eu e você, a gente precisa estar animado para a missão. Porque há pessoas lá fora que ontem mesmo estão decepcionadas com sua vida, estão fazendo algum tipo de oração, estão buscando alguma coisa que possa dar para elas luz espiritual. Versículo 24: os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão me trazer as suas riquezas. Esses últimos versículos aqui são uma das grandes evidências de que o que o livro está descrevendo nesses versículos não é o céu. Ele está descrevendo a igreja. Que nações seriam essas? Se a Nova Jerusalém fosse o céu, bem, quando a gente estiver no céu não vai mais ter nações, os povos do mundo andando ao nosso redor. Todos os descrentes já vão ter sido julgados, já vão ter sido jogados no lago de fogo. Não vai mais haver outras nações para andar na luz dela. Versículo 25: os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, não se fecharão, porque ali não haverá noite. Então a noite e a escuridão em Apocalipse sempre falam de coisas ruins. Nenhuma dessas coisas vai existir mais dentro do corpo de Cristo. Viria um tempo em que Deus permitiria que Satanás atacasse de novo. Lá a gente já viu isso no período de 1000 anos. E a igreja tem sido atacada ao longo das eras, inúmeras vezes ao longo dos anos. Às vezes por fora, frequentemente atacada mesmo de dentro, mas em cada um desses ataques seu inimigo seria derrotado. E a visão final da igreja é de pura vitória. Versículo 27: porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faz as coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Então só os santos estão dentro da igreja. Não adianta fazer parte da igreja aos olhos dos homens e não ser santo. Membresia nessa ou em qualquer outra igreja não leva ninguém aos céus. E também, se você não estiver fazendo parte ativa de uma igreja, você está com problemas também, porque isso faz parte do plano de Deus. Aos olhos de Deus, ninguém faz parte da igreja verdadeira dele que não esteja vivendo uma vida santa. Então, se a gente está aqui, considera-se que somos membros, vemos, frequentamos as reuniões, encontramos as pessoas, mas não vivemos uma vida santa, a gente está brincando de ser cristão. Isso não nos torna membros da família espiritual de Deus. O capítulo 21 é o capítulo da igreja triunfante na história. A igreja ainda não foi para o céu, mas ela brilha no meio das nações e ela traz a luz para essas nações. Não me entenda mal, essas figuras usadas aqui para descrever a igreja na terra, elas podem ser usadas, e como eu disse no começo, nos lembram a respeito do céu. Mas não é o propósito, não parece ser para mim o propósito segundo o qual João escreveu essas palavras. Ele está aqui descrevendo quão incrível vai ser a igreja de Deus depois que Deus lidar com seus inimigos. Então esse é o capítulo 21, e agora, para a gente terminar, o capítulo 22, os versículos 1 e 2. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Então, a água não parece para a gente aqui na sociedade moderna uma figura assim tão dramática, né? E ainda assim, lembra, uns 6 anos atrás, quando a cantareira ficou, né, bem baixa, deu um medinho, né? Já pensou a gente morar nessa cidade sem água? E esses povos moravam onde? Moravam no meio do deserto. A figura da água era uma figura impressionantemente forte para eles. É pensar em escassez da água, é pensar em final de vida, escassez de vida. A água cura, ela faz frutificar todos os lugares para onde ela chega, ela é uma figura basicamente da bênção de Deus.
Aqui fala que haveria uma colheita a cada mês. Ou seja, não haveria tempo ruim para essa árvore. Não haveria estação para essa árvore dar fruto ou não. Na igreja, não é isso que a gente tem a fonte da vida viva aqui. O Espírito vai ser como água que surge de nós o tempo todo. À medida que a gente queira ter acesso a ele, a gente tem acesso. Frutos, não há um momento certo para a igreja dar fruto, não. A gente tem aqui a substância, comida. A gente tem a promessa de que Deus vai agir em nossas vidas coletivamente a cada momento, de que Ele vai trabalhar no nosso meio para fazer os propósitos dele acontecerem. Versículo 3: E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Então, quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra. Quando o pecado foi perdoado, Deus tirou a maldição. Na igreja, a gente não carrega mais a maldição do pecado. A gente está livre disso. A gente tem o livramento da culpa dos nossos erros. No versículo 4: Verão seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Essa ideia de ver alguma coisa traz a ideia de intimidade. A gente geralmente interpreta isso de novo como sendo algo literal, mas nós cristãos podemos nos descrever como sendo um povo que vê a face de Deus. No céu, a gente vai ver isso sem precisar de fé, e hoje, por meio da fé, a gente vê a face de Deus. E várias escrituras no Velho Testamento trazem essa expressão de intimidade, de proximidade. A mensagem dessa passagem é que a igreja continuaria tendo a bênção de ser próxima de Deus. Roma, com todas as maldades dela, não pôde tirar essa intimidade. Assim como nada pode tirar a nossa intimidade de Deus. Versículo 8: Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, e eu ia adorá-lo. Então João já tinha tentado adorar um mensageiro de Deus antes, e ele foi impedido. Essa visão aqui tinha tanta glória, e até mesmo os anjos eram tão carregados de glória, que mesmo na mente do grande apóstolo João, parece que se confundia. Meu Deus, é Deus que eu estou adorando aqui. Aí João falou: não, João, não sou Deus. Se eu, um mero anjo, sou tão cheio de glória assim, imagina quando você via a face do Deus Todo-Poderoso mesmo. Deus está comunicando aqui: a única coisa que a gente deve adorar é Deus. Eu e você somos feitos para adorar alguma coisa. E Deus está dizendo: não caia na tentação de adorar qualquer outra coisa nesse mundo, a não ser a mim mesmo. Versículo 10: E o anjo continuou: Não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas já está perto. Então, de novo, uma chave de entendimento aqui. Eu não creio que Apocalipse descreve o desenrolar da humanidade ao longo dos séculos. As coisas que estavam sendo descritas nesse livro estavam prestes a acontecer. Versículos 11 e 12: Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus: eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Então Deus aqui não está praticando isso, não está incentivando a prática de injustiça. Você quer fazer o mal? Vai lá, faz mesmo. Ele basicamente está dizendo, é um chamado para as pessoas pararem de fazer o mal, na verdade. Vai haver consequências se você continuar fazendo o mal. Versículo 15: Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Então isso aqui me dá a impressão de que lá fora estão os pagãos. Isso aqui você pode interpretar como: não, ficaram os pagãos, porque só foi lá para o céu a cidade, os que foram santos. Outra maneira de pensar isso, que eu acredito que seja mais clara, é de que ainda existe uma sociedade pagã lá do lado de fora da igreja. E aí a pergunta vem: como que isso daqui poderia estar descrevendo a eternidade, se ainda tem os pecados, os feiticeiros, os imorais, os assassinos? Novamente, junto com a chave de que a noiva, a Nova Jerusalém é a noiva de Cristo, eu não acredito que essas palavras estão se referindo ao céu, mas sim descrevendo a realidade do que nós já somos como igreja. O Espírito e a noiva aqui estão fazendo um convite no versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: venha.
Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça, e quem quiser receba de graça da água da vida. Então, um convite para nós. Não é um convite para a volta de Jesus, é um convite para todos os que quiserem se juntar a essa cidade santa. Venha se juntar a nós, a igreja. Mas aquelas pessoas, são as pessoas, esse convite estava sendo feito no contexto do primeiro século a pessoas que já estavam perseguindo os cristãos e iam continuar perseguindo eles. E ainda assim você não vê uma amargura na igreja. Você não vê o pessoal falando, não, vocês vão ser destruídos aí fora. Tem um convite para os inimigos da igreja para falar, venham, a gente perdoa vocês pelo mal que vocês têm feito e venham usufruir de toda a bondade, de toda a graça que nós temos recebido, porque a gente também merece ter o fim que os ímpios têm, mas a gente não tem esse fim por causa da graça de Deus, e por isso a gente quer estender esse convite para que você venha receber dessa graça também. Versículo 20: aquele que dá testemunha de tudo isso diz, certamente eu venho logo, amém. Vem, Senhor Jesus. Então Jesus deu uma visitadinha aqui em Roma, basicamente. Ao contrário do que a gente costuma pensar, essa segunda vinda não é a segunda vinda de Jesus, é uma segunda vinda de julgamento que já aconteceu inúmeras vezes ao longo das Escrituras. A gente vê quando Deus visita um povo, isso é sinal de julgamento. E os discípulos aqui teriam grande fonte de encorajamento nessa visita, porque eles iam receber a vingança justa de Deus. João concorda e diz, é isso mesmo, vem Jesus, venha julgar Roma. E nesse julgamento de Deus contra os ímpios, contra aqueles que se opõem à igreja, que nos ridicularizam, a gente vê a graça de Deus sendo manifestada também. E de novo, eu não quero desanimar ninguém dizendo que isso daqui não se refere ao céu. Eu quero animar você sobre a igreja, porque se essa linguagem tão gloriosa está descrevendo o que nós já somos aqui na igreja, quanto mais incrível vai ser o céu, quanto pelo menos tudo isso vai ser o céu. Se enxugar lágrimas nos nossos olhos, um lugar onde não vai haver mais lágrimas. Eu sei que aqui dentro a gente chora, que a gente sofre por causa de Jesus, mas é um tipo de sofrimento diferente do que a gente vivia antes de ser cristãos. Na verdade, é um sofrimento com propósito. E essa lágrima é enxugada. Imagina, se a gente tem até o nosso sofrimento aqui nessa vida já é diferente do que a gente sofria antes de ser cristão, imagina lá no céu. Irmãos, eu quero terminar aqui em 5 minutos contando como é o livro de Apocalipse. No capítulo 1, Jesus se apresenta. Nos capítulos 2 e 3, ele dá uma mensagem às 7 igrejas. Essas igrejas, eu creio, simbolizam o povo de Deus. É uma mensagem que era atual naquela época e que continua sendo atual para nós. Nos capítulos 4 e 5, na terra, a perseguição tinha começado. Parecia estar tudo bagunçado na igreja. Mas a visão que João tem é de um culto acontecendo no céu. O trono de Deus não está sendo abalado por tudo que está acontecendo aqui na terra. E todo mundo está louvando a Deus. E essa imagem, antes da mensagem propriamente dita a João, Deus está dizendo, tenha em mente de que eu continuo reinando. No capítulo 6, a gente vê a primeira série de julgamentos acontecendo. Uma série de 7 julgamentos, as trombetas, os selos. Cada selo revela um julgamento de Deus. E aí no capítulo 7, a gente vê que o povo de Deus sofre as consequências desse julgamento. Mas eles não estão sendo julgados da maneira como os ímpios estão sendo julgados. Nos capítulos 8, 9, 10, 11, a segunda série de julgamentos começa. São as trombetas. Os julgamentos vão se intensificando. E Deus, ao mesmo tempo, vai encorajando o povo dele, dizendo que vocês não estão debaixo do meu castigo, embora vocês precisem participar do sofrimento que eu estou trazendo ao seu mundo. O capítulo 12 é o capítulo central do livro de Apocalipse. Basicamente conta a batalha que Satanás trava com os anjos de Deus. Nem é contra Deus. Satanás é vencido pelos anjos de Deus. Deus nem precisa lutar contra Satanás. Essa é a diferença de poder que existe entre os dois. A única batalha que importa já foi ganha em nossas vidas. Apesar de Satanás ter recebido algum tempo para nos destruir, e esse é o propósito dele, nossa alma está salva em lugares celestiais. Nada pode tirá-la de lá, a não ser que nós decidamos sair por nossa insistência em sair de perto dele. O capítulo 13 fala sobre como Satanás então usa esse tempo que foi dado a ele
para perseguir o povo de Deus por meio da primeira besta, que eu acredito ser o Império Romano naquela época. Em outros tempos, Satanás tem usado outros poderes para infligir a igreja. E Satanás também usa a segunda besta, o falso profeta, que eu acredito que naquela época era o culto ao imperador, que afastava os cristãos, ou tentava os cristãos a se afastarem. O capítulo 14 é um dos vários encorajamentos desse livro aos cristãos de permanecerem firmes. Nos capítulos 15 e 16 a gente vê a última das 3 séries de julgamentos de Deus sobre os ímpios, que são as 7 taças. O capítulo 17 é um desdobramento. O que acontece depois dessas taças? A prostituta que é derrotada, a prostituta, eu creio, como eu já falei, que fosse Roma. O capítulo 18 anuncia a queda dessa prostituta, ou seja, Roma, o Império Romano, ia cair. O capítulo 19 anuncia a queda da besta e a queda do falso profeta, que são 2 instrumentos de Satanás daquela época para fazer mal para os cristãos. Hoje a gente tem outras bestas, outros falsos profetas, mas a mensagem de Apocalipse é: todos eles vão ser destruídos. O capítulo 20 fala da destruição de Satanás e de qualquer inimigo que ele use ao longo das eras para fazer mal ao povo de Deus. E os capítulos 21 e 22, como a gente acabou de ver, mostram como é a Nova Jerusalém, como é a igreja aos olhos de Deus, mesmo que a gente seja perseguido. Então isso conclui o livro. Você tem qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira fazer sobre esse livro? Então vamos fazer a oração. Obrigado, Pai, por essa tarde, por esse tempo passando juntos. Eu oro que esse livro possa encorajar cada um de nós a pensar a respeito de quem o Senhor é, do que é a sua igreja, da vitória que é alcançada para nós por meio da morte do seu Filho. Nós te oramos gratos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, em breve, nas próximas semanas, a gente vai disponibilizar todos esses vídeos. A maioria deles já estão na internet. A gente vai dividir eles por capítulos e eu vou juntar lá, vou pedir para que junte lá a esses capítulos de vídeo todas as minhas anotações. Então, se vocês, que eu usei para fazer essas aulas, se você quer estudar isso mais a fundo, ver os versículos, então você pode achar lá no canal da igreja essas anotações, tá bom? Obrigado.